A palavra da verdade de Deus Pai, o Criador, traz dos céus a santidade aos remidos do Senhor. Que a paz, a graça, a misericórdia e o amor de Deus esteja em nossos corações. Hoje vamos falar um pouco sobre cego guiar cego. O Senhor Jesus falou sobre isso, sobre cego guiar cego, que ambos caem no abismo. Então nós corremos um risco muito grande quando nós deixamos a nossa vida na nossa cegueira espiritual. Além da nossa cegueira espiritual, ainda a gente confia em outro cego. Como é que nós fazemos isso? Não examinamos a Bíblia Sagrada e nós ouvimos as pessoas falando de um evangelho que muitas vezes nos é favorável aos nossos olhos. Nós simplesmente saímos seguindo essa pessoa, fazendo o que ela está falando para a gente fazer. Nós vamos errar o caminho. Quando se trata de salvação, é uma coisa muito séria, porque se trata de eternidade. Nós queremos sim, todos nós queremos o céu. Nós queremos um lugar de paz, um lugar de amor, para viver a eternidade. Mas nós estamos no caminho para este lugar de paz, para esse lugar de amor. Está escrito nas escrituras que diriam assim: o Cristo está ali, o Cristo está acolá, e fala para a gente não ir. Nós temos um lugar que nós encontramos com Deus, nós falamos com Ele, é a oração. Nós devemos orar, pedir para Deus nos esclarecer, nos iluminar, nos mostrar o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Hoje o Evangelho é muito favorável para a vida terrena. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai isso, Deus vai aquilo. E aonde é que nós estamos indo com esse Evangelho? Quando nós aceitamos que somos peregrinos em terra estranha, nós entendemos que o nosso propósito aqui é passageiro. Existe um caminho a ser percorrido, e esse caminho é o caminho da santidade. Hoje não se vê pregando muito a santidade, a santificação, a consagração. Se vê muita pregação em prol da nossa carnalidade, aquilo que agrada os nossos ouvidos, pessoas que usam a própria palavra de Deus para se autofavorecer e para implantar na nossa mente um evangelho distorcido da verdade. Nosso intuito de buscar a Deus é para que nós aprendamos como caminhar na sua presença, qual é o caminho que nós devemos percorrer para nós chegar até a Ele. Tudo aqui perece. O que nos resta é o nosso espírito que vai voltar para Deus. Essa carne nossa, ela vai se decompor. Nós vamos morrer. E o nosso espírito, que está dentro deste corpo, governando este corpo, vai voltar para Deus. E pelas obras desse corpo nós seremos julgados. Então é uma linha fina e muito séria. Muitas vezes nós estamos em oração, orando e pedindo para Deus converter os pecadores, quando na verdade nós mesmos, que se dizemos evangélicos, se dizemos cristão, nós não estamos convertidos. Ainda não entendemos o verdadeiro propósito da graça de Deus, da morte do Senhor Jesus. Agora, muitas vezes nós queremos Cristo, nós queremos viver com Ele, para recebermos o seu favor. E até queremos a vida eterna, mas não queremos trilhar o caminho da santidade, da santificação, que é o que nos leva para Ele. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados, para não sermos guiados por cegos, por não sermos aqueles também que o Senhor Jesus dizia: tendo ouvido não ouve, tendo olho não vê. Muitas vezes nós achamos que estamos caminhando com Cristo, mas quando Ele nos diz o que temos que fazer, nós simplesmente viramos as costas e vamos embora, assim como está escrito na Bíblia, que o Senhor Jesus estava falando o seu sermão
e começaram a ir embora. E os seus discípulos disseram: é muito dura essas palavras, estão indo embora. E ele disse: queres ir também? Não adianta nós querer mudar a verdade de Jesus, a verdade do caminho. Não adianta. A verdade, ela é verdade e sempre vai ser verdade. E nós devemos nos adequar à verdade. Se queremos desfrutar a vida eterna em paz e amor. Nós devemos nos desapegar do que é terreno e nos apegar ao que é celeste. Ao invés de irmos por quarto para pedir para Deus coisas materiais, se achegue diante de Deus pedindo o que é eterno, pedindo para Ele misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados. O Senhor Jesus nos adotou para Deus como filhos amados. Porém, Ele disse que isso é para quem permanece nele. Se nós não permanecermos em Cristo, nas suas obras, nas suas ações e atitudes, não teremos parte com Ele. Nós devemos examinar o que estamos fazendo, o que temos dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos condenando uma pessoa pelo ato do pecado que ela cometeu e nós estamos em outro tipo de pecado. Por não ser um pecado exposto, é interno, muitas vezes nem percebemos que estamos em pecado. E nós seremos julgados por todos os pecados. Não é só traição que é pecado. Não é só fornicação que é pecado. A mentira é pecado. Distorcer o evangelho é pecado. Sem santidade nós não veremos a Deus. E se não estamos com a nossa vida em santidade, temos uma língua inflamada, apontando pessoas, falando mal das pessoas, desejando mal para as pessoas. Desejando mal para as pessoas, nós estamos sendo o quê? Feiticeiros. Quando desejamos mal para uma pessoa, porque ela nos feriu, ela falou alguma coisa que nos desagradou, nós estamos indo contra a palavra de Deus que nos diz: perdoa. E se nós não estamos perdoando, nós somos rebelde. E se nós somos rebeldes, não veremos a Deus. Não adianta nós querer se enganar. Quando nós não perdoamos uma pessoa, nós descumprimos um mandamento e nós idolatramos a nossa razão. Colocamos a nossa razão acima de Deus, que nos falou perdoa. Que nós possamos examinar as Escrituras e buscar um evangelho, irmãos, que não sacia o nosso ego, que não massageia as nossas vontades, mas que nos leva para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não temos conhecimento da verdade, não andaremos por ela. E por isso nós devemos buscar conhecer a verdade. Às vezes nós olhamos assim e pensamos assim: aqueles que adulteram são aqueles que traem a sua esposa, que traem o seu esposo. Não é só isso. Não é só isso. Muitas vezes nós adulteramos a doutrina de Cristo e nós estamos traindo Cristo. Somos anticristo, somos contra Cristo quando nós adulteramos a sua doutrina. E nós precisamos conhecer Deus, conhecer a sua justiça e a sua salvação, para que não percamos o nosso tempo achando que estamos andando pelo caminho, quando na realidade nós estamos acompanhando multidão. Que a nossa vida seja de santidade, de consagração, que nós buscamos limpar o nosso interior e andar por este mundo brilhando entre as trevas. Ser servo de Cristo por amor, nos entregar ao evangelho verdadeiro, que é tanto em palavras como em ações. A vida de santidade não fala só de uma coisa. Tem muitos itens para uma vida de santidade. Muitas vezes eu fico orando por um que está no mundo das drogas, mas eu mesmo estou embriagada do meu eu. E eu não percebo que estou indo para o mesmo caminho da pessoa que está drogada. Muitas vezes não estou prejudicando tanto a minha carne quanto a pessoa que está usando a droga. Mas eu estou prejudicando o meu espírito tanto quanto aquela pessoa. Eu estou indo pelo caminho da perdição. E muitas vezes levando outras pessoas após mim. Nós devemos tomar cuidado. Quem somos e quem devemos ser. A verdade vos libertará das amarras do pecado. Não tem só um tipo de pecado.
Existem muitos tipos de pecado. Nós devemos ir aos pés de Deus, pedir para Ele: Senhor, por misericórdia, me esclareça a Tua vontade. Na minha vida, Senhor, eu quero a Tua vontade prevalecendo. E então você pode orar a oração do Pai Nosso que fala: venha o Teu reino. Se estamos chamando o reino de Deus, estamos chamando o governo dEle. E se Ele fala para nós: perdoe, ame, e nós não estamos cumprindo esse mandamento, nós não estamos sobre o governo dele, estamos sobre o nosso governo. Todos nós temos o que lavar nas nossas vestes. Muitas vezes pensamos que por nós termos feito um concerto com Deus, descido as águas do batismo, nós estamos salvos. É só a gente caminhar cantando, louvando e orando, tá tudo certo. Não. Nós temos que ter uma vida de santificação. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Nós temos que morrer para renascer. Nós temos que sepultar as nossas razões, sepultar o nosso eu, sepultar os nossos achômetros e ir em busca da verdade. E a verdade vai nos conduzir a Deus. Ou nós renunciamos à nossa vida para viver como Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos dizer isso? Ah, mas Paulo era homem como nós. Não adianta nós ficar pondo desculpas para os nossos pecados. Naquele dia não haverá desculpa, haverá julgamento. Não dá para levar de qualquer maneira. Não dá para entregar a nossa salvação na mão de ninguém. E não adianta dizer: foi fulano que me ensinou assim. Ah, foi pregado assim e foi pregado. Não. Todos nós devemos ir aos pés de Deus pedir para Ele luz, para nós caminhar na sua presença ali. O caminho é Cristo. Ele deixou exemplo para nós. Se nós analisarmos a vida de Cristo, Ele não tinha vida para si. Ele tinha vida em prol dos outros. E nós queremos uma vida egoísta. Que o Senhor nos dê a graça de buscar conhecimento, irmãos, para que não sejamos enganados. Tem muito evangelho sendo apregoado. E se nós não estivermos bem pertinho de Deus, nós seremos enganados. Deus faz uma obra na vida de um irmão lá, uma obra estrondosa de libertação. Aí nós acreditamos que só aquele irmão tem intimidade com Deus, só ele fala com Deus, só ele que Deus ouve. E na realidade, nós todos temos o dever de orar. Temos necessidade de intimidade com Deus, senão seremos enganados. Não se engane de que naquele dia haverá desculpas, naquele dia haverá juízo e justiça. E a justiça de Deus é perfeita. Ele nos dá a oportunidade de nós mesmos avaliar as nossas obras. E nós muitas vezes espiritualmente somos preguiçosos. Nós não buscamos em Deus a verdade. Nós ficamos procurando comida pronta. Não queremos ir buscar na fonte. Porque tem uma jornada, tem uma caminhada. Para nós chegar diante de Deus tem um caminho e muitas vezes não queremos trilhar esse caminho. Nós queremos encontrar alguém que nos dê comida mastigada. E esse é o nosso pecado, esse é o nosso erro. Não é errado Deus usar de alguém para falar comigo, não é errado. Deus usa de quem Ele quer para falar comigo, mas não significa que eu não devo buscar intimidade com Deus para mim saber o querer dEle na minha vida. Espiritualmente falando, nós queremos comida pronta, não importa como ela foi manipulada, porque é mais fácil do que buscar intimidade com Deus, do que ficar no quarto 1 hora, 2 horas falando com Deus, levantar de madrugada e buscar a Deus em oração. É bem mais fácil pegar a comida pronta, mas cuidado com a manipulação da comida. Você não sabe como ela foi preparada, se tem engano, se tem veneno no meio daquela comida que vai prejudicar a sua vida espiritual e pode comprometer a sua eternidade. Sejamos sábios, busquemos luz, busquemos entendimento dentro da palavra de Deus. Só assim venceremos o mal. Só assim venceremos o nosso próprio eu. Só assim nós vamos morrer para nós e nascer para Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos observar os nossos caminhos e ver se estamos caminhando em verdade. Se estamos tendo a aparência de cristão ou se somos meio cristão e não estamos vivendo uma vida de santificação, de santidade com Deus. Que o Senhor nos dê a luz, que o Senhor tenha misericórdia e que busquemos a verdade e que ela nos seja revelada e que nós possamos andar por ela, para que um dia possamos estar com Deus eternamente. E será de grande gozo, de grande alegria, e nós vamos olhar e dizer: valeu a pena. Valeu a pena crucificar o meu eu, viver a vida com Cristo. Mente de Cristo, vida com Cristo,
Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos um dia poder dizer essa frase que Paulo diz. Deus abençoe a todos, um beijo no coração.